Olá, meus curiosos, sejam bem-vindos à Biblioteca Sombria. O primeiro conto de hoje se chama Um Marido Infeliz. Em 1870, o casamento de John Watson com Anne já estava desgastado e o desprezo tomava conta da união. Rumores afirmavam que sua Anne era muito chata e oportunava Watson de todas as formas possíveis. E a idade só piorou isso. A causa das discussões amargas era quase sempre do lado financeiro. Watson era diretor no subúrbio sul de Londres, desde 1844, mas o salário não era bom e a escola estava perdendo o prestígio. No Natal de 1870, os diretores decidiram aposentar Watson, que não desejava isso. Mas ele era escritor e tinha alguns livros publicados. Porém, o lucro obtido por esses livros era muito inferior ao seu salário da escola. Em 9 de outubro de 1871, às 16 horas, um domingo comum na escola de Watson, a empregada saiu deixando os patrões na biblioteca, aparentemente em paz. Mas às 21 horas daquele domingo, a empregada retorna para a casa de Watson, após algumas horas de folga que lhe foram concedidas. Mas ao entrar em casa, nota que a senhora Watson estava ausente e ouve o patrão que ela precisou viajar às pressas naquela noite. O senhor Watson chama a atenção da empregada para algumas manchas no tapete perto da porta da biblioteca e diz: "Sua senhora derramou um pouco de vinho do Porto", em tom indiferente. A senhora Watson não apareceu, nem na segunda nem na terça. O Sr. Watson então anunciou que a esposa voltaria em 2 ou 3 dias. Mas outra coisa deixou a empregada intrigada. Naquela noite, o Sr. Watson disse exatamente assim: "Se eu ficar doente ou se encontrar algo errado, chamem o Dr. Hook. Posso precisar de remédios pela manhã." Ao meio-dia daquela quarta-feira, ela ouve seu patrão. Ao chegar lá, percebe que ele está inconsciente, pois engoliu uma pequena quantidade de ácido prússico. Como o patrão havia pedido, a empregada chama o Dr. Hook. Chegando na residência, o doutor encontra uma carta com a caligrafia de Watson, que diz o seguinte: "Eu matei minha esposa em um acesso de fúria. Ela me provocou, como muitas vezes, mas nunca perdi o controle até então. Espero que ela seja enterrada com a atenção devida a uma senhora de nascimento." Um cheiro estranho levou o doutor até o quarto da senhora Watson, que ficava ao lado da biblioteca, encontrando seu corpo. O corpo estava coberto por um cobertor e exibia 8 ferimentos na cabeça, causados com uma coronhada de uma pistola. O ataque parecia ter sido por trás. As poucas escoriações nos braços da senhora Watson não eram marcas de luta, mas provavelmente causadas quando o Sr. Watson arrastou o cadáver para o esconderijo. O médico consegue evitar o suicídio de Sr. Watson e ele se recupera da dose do veneno que tinha ingerido. No ano seguinte, o Sr. Watson é julgado. Era muito difícil acreditar que ele seria capaz de fazer aquilo com a pobre esposa, a menos que alguém acreditasse que ele estivesse louco. O júri o condenou culpado, mas com uma recomendação da misericórdia por conta da idade e boa conduta. O ministro do Interior desistiu do enforcamento e o Watson, por fim, se livrou dessa espiral mortal em 1884. Depois de cair da beliche da prisão e morrer, enfim, até mesmo um bom homem pode cometer atos terríveis se provocado insistentemente. Segundo conto de hoje, Sally Arsênico. Eu adorei esse título. De 19 anos, casou-se com Richard, um trabalhador rural, em 1828. Eles tiveram 6 filhos no período de uma década. Meu Deus, tiveram filhos, hein? Em 1845, 2 dos filhos, Joseph e James, morreram após sofrer fortes dores no estômago e vômitos. A causa da morte foi dada como cólera inglesa, uma doença generalizada na época. Eles foram enterrados
e a suspeita foi levantada apenas quando, no ano seguinte, uma terceira criança morreu na cidade. Seu nome era Solomon, filho ilegítimo de Lydia Taylor, que morava em uma vila próxima. Lydia Taylor foi questionada por magistrados sobre conversas que teve com Sarah, conversas sobre o uso de veneno. Isso levou à exumação dos corpos de Joseph e James. Quando o conteúdo de seus estômagos foi analisado, o arsênico foi encontrado. Sarah foi acusada de assassinato em março de 1847. Ela foi julgada em 3 audiências separadas pelas mortes de Joseph, James e Solomon. No entanto, como não havia provas de que ela havia administrado o veneno e alguma das crianças foi absolvida. Em maio de 1850, após uma longa doença, o marido de Sarah morreu. Ela logo foi presa. Ela disse aos vizinhos que mandou ao marido uma torta de carne envenenada enquanto ele estava trabalhando. Com isso, Richard adoeceu gravemente. O conteúdo do estômago de Richard foi analisado, assim como um pouco de arroz descoberto durante uma busca na casa de Sarah. Ambas as amostras continham vestígios de arsênico. A imprensa então apelidou de Sally Arsênico e na reportagem dizia: era um talento na cozinha, mas o tempero que ela usava sempre descia mal. 1851. Uma das evidências apresentadas foi que ela nunca permitiu que ninguém cuidasse do seu marido. E durante a sua doença, sempre o alimentava com leite engrossado com arroz. Richard já sofria com uma tuberculose, porém, em seu organismo, após a autópsia, foi reconhecido que Sarah deu a ele durante vários meses pequenas doses de arsênico, agravando a inflamação dos seus pulmões e acelerando sua morte. Sarah foi condenada à pena de morte. Ela então foi levada para a prisão para aguardar sua execução. E em março de 1851, Sarah foi enforcada. E como a cidade onde ela morava era um pouco distante de onde ela havia morrido, demoraria mais ou menos 2 dias. Nesse percurso, aconteceram coisas estranhas. O cabelo e roupa de Sarah foram vendidos como relíquias mórbidas. Ao chegar em sua cidade, o padre não permitiu que o corpo descansasse no cemitério. E com isso, foi aberta uma cova rasa temporária para que o caixão fosse colocado. Naquela mesma noite, seu corpo foi roubado e não foi visto novamente. Sarah era conhecida em sua vizinhança como alguém que dava conselhos venenosos para as pessoas que estivessem sobrecarregadas. Inclusive, em 1848, logo após ter sido absolvida pelo envenenamento das crianças, uma mulher chamada Mary Mann foi executada por matar seu meio-irmão com arsênico. O motivo dela era reivindicar um segundo funerário. Também havia rumores de que Mary era uma pupila de Sarah. Inclusive, uma amiga íntima de Mary, chamada Hannah, teve a sorte de ser absolvida pelo envenenamento do seu marido em 1849. As histórias dessas redes de envenenadoras provocam uma grande ansiedade moral na sociedade. E um dia antes da execução de Sarah, a Câmara dos Lordes ratificou a Lei do Arsênico de 1851. Essa lei introduziu uma série de medidas destinadas a regular a venda do arsênico e incluiu uma cláusula vetando sua venda às mulheres, movida com prudência pouco antes do projeto virar lei. Na época, a taxa de mortalidade infantil era alta, mas as mortes naquela região quase sempre envolviam vômitos e dores abdominais, o que levantavam suspeitas de envenenamento. Ou será que seria só a cólera inglesa que existia na época? Terceiro conto de hoje, Sugar Baby. Após a morte de seu marido de 72 anos, em março de 1882, Louisa Taylor, de 36 anos, não demorou muito para encontrar um vale-refeição substituto. Gente, olha a diferença, ele tinha 72 e ela 36. Em agosto, ela se mudou para a casa de William, de 85 anos, e de sua esposa, de 81, Mary Ann.
Como velhos amigos de seu falecido marido, o casal ofereceu hospedagem para Louisa para que ela cuidasse de Mary Ann, que estava em um estado bem frágil. William percebeu que após Louisa mudar para casa, o estado de sua esposa piorava inesperadamente. Outra coisa chamou a atenção. Vários itens de sua casa estavam desaparecendo. E em uma noite, Louisa fez uma brincadeira que deixou o Sr. William muito constrangido. Ela disse que se Mary Ann morresse, eles poderiam fugir juntos. William então respondeu: Mary Ann ainda está viva. Parece que, para você, Louisa, seria melhor que ela morresse logo, não é? Ela então desconversou e disse que havia apenas feito uma brincadeira. Em 3 semanas, Mary Ann ficou tão doente que o médico local, o Dr. Smith, precisava ir vê-la todos os dias. Alguns meses antes, Louisa havia pedido ao médico que a prescrevesse um açúcar de chumbo, pois ela disse que precisaria passar em sua pele. Enquanto isso, Mary Ann vomitava cada vez mais. O médico então pediu que Louisa fornecesse amostras do vômito para que ele analisasse, mas ela continuou dando desculpas, dizendo que seria muito nojento recolher o vômito de Mary Ann. Naquela semana, Louisa acompanhou William até o correio. Ele precisava sacar cerca de 10 libras em pagamentos. Ela então o convenceu a entregar a ela o dinheiro, dizendo que levaria para casa e daria para sua esposa, pois ele ainda precisava fazer mais algumas coisas no centro da cidade. Mais tarde, ela foi vista na rua com o dinheiro e não retornou à residência do Sr. William. Ele então chamou a polícia e acusou Louisa de roubo. O médico da polícia também foi convocado e exatamente Mary Ann encontrou uma linha azul ao redor de sua gengiva, um sinal claro de envenenamento. A descoberta causou um grande constrangimento ao Dr. Smith. A aparência atraente de Louisa fez com que ele tivesse ficado distraído, deixando de perceber sinais claros em sua paciente. Em 10 de outubro, Mary Ann, em seu leito, chamou um magistrado e fez uma declaração formal, acusando Louisa de envenená-la. Louisa foi acusada de administrar com regularidade açúcar de chumbo e algum outro veneno nas refeições de Mary Ann. A pobre senhora, mesmo depois de lutar muito, acabou morrendo em 23 de outubro devido à saúde muito debilitada. Após sua autópsia, foi revelado a presença de aceto de chumbo. 4 dias depois, Louisa foi levada ao tribunal mais uma vez. Dessa vez, a acusação do assassinato intencional de Mary Ann. Em 15 de dezembro, foi ao júri e deu o veredito de culpada para Louisa. A juíza descreveu seu crime como um assassinato cruel, traiçoeiro e hipócrita. Ela foi enforcada em 2 de janeiro de 1883. Muitas mulheres naquela época, temendo a miséria, eram levadas a recorrer a todo tipo de crime, prostituição, roubo e fraude. Mas a Louisa parece ter escolhido um caminho diferente. Seu meio de sobreviver era ganhar a confiança dos idosos antes de roubá-los. Suspeita-se que ela poderia ter assassinado seu marido antes para poder ir morar com o Tregus, que é o Sr. William. Ela era uma mulher sem coração, que usava as pessoas apenas a fim de obter qualquer ganho monetário. Enquanto aguardava a execução, seus únicos visitantes eram o capelão e a enfermeira-chefe da prisão. Não foi encontrado um único amigo e a execução não conseguiu atrair a grande multidão, que sempre se reunia nessas ocasiões. Apenas alguns pedestres se deram ao trabalho de olhar para a bandeira preta hasteada sobre a prisão após sua morte. Quarto conto de hoje, Corda Bamba. Em 1888, a operária de fábrica Mary Ann, de 39 anos, e seu marido Thomas tinham 2 filhas adolescentes e moravam na cidade de Lancashire. Mary Ann foi descrita como uma mulher organizada que sempre cumpria seus deveres com a família e com a sociedade. Como a casa que eles alugavam estava tomada por vermes, que nojo!
Mary Ann comprou uma quantidade de chumbinho vendido como vermicida, um pacote com 14 grãos de estricnina e 10 grãos de arsênico. Na entrega das substâncias, o químico fez uma piada macabra, aconselhando Mary para evitar a detecção e conseguir dinheiro do clube funerário. Ela só devia dar à vítima pretendida uma série de pequenas doses e deu risada no final. Em 9 de março, a filha mais velha do casal, Elizabeth, morreu aos 19 anos repentinamente, pelo visto de causas naturais. Seus pais reivindicaram as 10 libras do seguro de vida. Há pouco tempo, Mary Ann tinha ido pessoalmente ao corretor de seguros, que recolhia o pagamento toda semana. Thomas gastou parte do dinheiro comprando um novo chapéu para usar no funeral de sua filha, sem saber que seria a próxima vítima. Mas por que ele comprou um chapéu para ir para o funeral da filha? A pessoa pensa, não, eu vou ir com esse look no funeral da minha filha? Não tô entendendo. Sem saber que seria a próxima vítima. Em 3 de maio, ele morreu após uma série de crises epiléticas. E no dia seguinte, Mary Ann, na companhia do vizinho chamado Thomas Dixon, de 25 anos, foi reivindicar as 11 libras do seguro de vida de seu marido. E, inclusive, trocou o chapéu do falecido por um que servia na cabeça de Thomas e era de menor qualidade. Na vizinhança, já se comentava que Mary Ann e Thomas Dixon tinham algo sério. Era observado que Dixon passava muito tempo na casa de Mary Ann, quando seu marido estava trabalhando. Ele até disse que gostaria de ter se casado com alguém como Mary Ann, já que sua esposa, há 6 anos, e mãe de seus 2 filhos, não se comparava de jeito nenhum a ela. Sua esposa, como não desconfiava de nada, acabou convidando Mary Ann e sua filha para dormir em sua casa, já que a mulher estava muito triste com a morte de seu marido. E adivinha quem seria a próxima vítima? Sim, a esposa de Dixon morreu em 14 de maio e ele recebeu o total de 19 libras por sua morte. Com todas essas mortes, a polícia começou a suspeitar. Nossa, agora que a polícia começou a suspeitar, né? Chamaram então Mary Ann para o interrogatório e uma autópsia foi feita no corpo da esposa de Dixon, o que confirmou a presença de estricnina e arsênico. Os corpos de Thomas e Elizabeth foram exumados e foi descoberto que continham evidência dos 2 venenos também. Mary Ann foi presa e acusada de 3 homicídios, inicialmente. Thomas Dixon também foi acusado de cumplicidade do assassinato de sua esposa, mas foi libertado após convencer as autoridades de sua inocência. Em 1886, Mary Ann foi considerada culpada e sentenciada à morte. Ela recebeu a sentença e seus gritos agudos ecoavam no tribunal. Após ser confinada em sua cela, ela mal conseguia comer ou dormir. Passou sua última noite na terra cantando hinos do Senhor. Ela morreu negando ter matado a esposa de Dixon, porém não disse nada em relação à sua filha e marido. Ela foi enforcada em 9 de agosto. Ela teve que ser arrastada, chorando lamentavelmente, até chegar em sua forca. Mas ainda há um mistério em torno do motivo do assassinato de sua filha. Há rumores de que Elizabeth foi morta porque ameaçou expor o adultério de sua mãe com Thomas. Parece inexplicável que Mary Ann, que levou uma vida normal sem exibir nenhum comportamento criminoso, de repente começasse a matar e realizasse 3 assassinatos em sequência. Alguns relatos sugerem que Mary Ann e Thomas, apesar da diferença de idade, pretendiam se casar, assim que estivessem livres de seus cônjuges. Esses foram os contos de hoje, eu espero que vocês tenham gostado e comentem aqui embaixo qual conto vocês gostaram mais, esses contos de casamento que realmente foram até a morte nos separe. Então, pessoal, curte esse vídeo se vocês gostaram, compartilhem com seus amigos e, claro, se você ainda não é inscrito, já se inscreva no canal e até os próximos contos.